Então, no capítulo 10, isso tudo, gente, que eu estou trazendo hoje é só o Suen, é só o primeiro livro do Imperador Amarelo, tá? Não estou buscando o segundo. E aí ele fala assim, ó, o coração prefere o sabor amargo, o pulmão prefere o sabor picante, o fígado prefere o ácido, o baço prefere o doce e o rim prefere o salgado. A gente já falou ali atrás, né? Ele fala ali, ó, as 5 cores, ele já expande um pouco, ó, as 5 cores e os 5 sabores estão em conformidade com as 5 vísceras. Então, até agora a gente estava falando de sabor. Ele já associa também a cor. E aí ele fala, ó, o branco de acordo com o pulmão e o picante. O vermelho conforme o coração e o amargo. O verde conforme o fígado e o ácido. O amarelo conforme o baço e o doce. E o preto conforme os rins e o salgado. Então, antes eu tinha um sabor, né? O picante para o pulmão, o amargo para o coração, o ácido para o fígado, o doce para o baço e o salgado para o rim. E aí ele associa mais uma coisa. Eu também tenho o branco com o pulmão, o vermelho conforme o coração, o verde para o fígado, o amarelo para o baço e o preto para o rim. Então eu já entro mais uma associação aqui, não só sabor, mas também cor, para poder direcionar o ti, porque estão em conformidade com as vísceras, eles são similares. E aí ele fala, ó, por isso o branco também está de acordo com a pele, o vermelho está de acordo com os vasos, o verde está de acordo com os tendões, o amarelo de acordo com o músculo e o preto de acordo com os ossos. Então ele já começa a direcionar também o quê? O tecido que vai ser nutrido por cada um desses tipos de alimento. Por quê? Porque os ossos têm relação com o rim, os tendões com o fígado, os músculos com o baço, a pele com o pulmão e os vasos com o coração. Bonito isso, né? Começa a encaixar as relações, começam a fazer sentido. Ou acho que depois de ver tantas vezes isso, eu acho que tem sentido. Se vocês não veem, sinto muito. E aí, continuando essa primeira frase, ele completa. O coração é controlado pelo rim. O pulmão é controlado pelo coração. O fígado controlado pelo pulmão. O baço controlado pelo fígado. E o rim controlado pelo baço. E aí ele continua, ó. Por isso, quando se ingere muito comida salgada, ele vai estagnar o sangue e colapsar, eclipsar, desaparecer com a compleição. E o sangue e a compleição têm relação com o coração. Porque o salgado, então, vai nutrir o rim e o rim vai inibir demais, ele vai controlar demais o coração. Quando se ingere muita comida amarga, vai causar secura na pele e queda nos pelos. E aí a sequência é a mesma, né? O amargo vai nutrir o coração, a pele e os pelos são o tecido de representação do pulmão. Se eu nutrir demais o coração, ele vai atacar o pulmão. Super controle, excesso de dominância. Quando a comida picante for ingerida em excesso,
irá causar cãibras nos tendões e enfraquecimento nas unhas. Então, mesma coisa, né? O picante, a gente acabou de falar ali, tem relação com o pulmão. E os outros tecidos aqui com o fígado. O pulmão controla o fígado. Se eu nutro demais o pulmão, ele vai lesar o neto, né? E o neto do pulmão, o neto do metal, é a madeira, o fígado. Quando for ingerido muita comida ácida, que vai nutrir o fígado, isso vai fazer com que a pele fique intratável e grossa e os lábios enrugados e quebradiços. Vamos trazer um comentário sobre o baço. Os lábios, até aí tudo bem, né? Para vocês tranquilo, os lábios é o local onde o baço se apresenta, mas por que a pele intratável e grossa? O baço não tem relação com os músculos? Tem. Mas, se eu tenho que o externo, a pele e os músculos abaixo da pele estão em contato íntimo, se eu paro de nutrir a musculatura, obrigatoriamente, a pele também vai refletir isso daí. Então, se o fígado sobrecarregar o baço, a nutrição vai ser perdida. E aí eu começo a ter um problema na relação do baço. E não só com o baço, também posso ter com o pulmão. Tá? Mas aqui o que ele está falando da pele intratável não é relação com o pulmão, é com o baço mesmo, tá, gente? Eu poderia expandir aqui e falar, não, é que o baço vai ficar fraco, vai transferir a fraqueza para o pulmão, e aí, beleza, dá para pensar isso também, mas nós temos camadas da pele, tá? E a pele tem associação com o baço também, por conta dessas camadas mais profundas. Podemos falar sobre isso qualquer hora. Quando o sabor doce, que vai nutrir o baço, for ingerido em excesso, isso vai causar dor nos ossos e queda nos cabelos. Então, novamente, um controle excessivo aí do baço, que está sendo muito nutrido, causando problemas no rim. Então, um controle excessivo de baço sobre o rim. Beleza? Então, vamos lá para o capítulo 22 do Suém. Ele fala assim, ó, as drogas venenosas servem para expelir os perversos. As 5 espécies de cereais servem para nutrir o corpo. As 5 espécies de fruta servem para suplementar. As 5 espécies de carne servem para revigorar. As 5 espécies de vegetais servem para recuperar. Ou seja, além de cada um dos sabores influenciar em cada um dos órgãos, que vai influenciar em cada um dos tecidos, cada um dos tipos de alimento vão servir para um fim também devido, para um fim específico. Tá? E aí lembrem dessa relação, os cereais nutrem o corpo, as frutas suplementam, complementam isso. A carne revigora, dá força para aquele que está fraco. E os vegetais também para recuperar aquele que está fraco, para recuperar o corpo. Então eu vou ter uma característica de tratamento para dispersar aquilo que é ruim. Quando fala de droga venenosa, é uma relação de calor muito forte. É um calor mais tóxico, é um calor muito agressivo. Opa, tóxico. É um calor agressivo, por isso ele serve para expelir os perversos. Tá? Já os outros alimentos vão ser para fortalecer o corpo. Um para nutrir, o outro para suplementar, para revigorar e para recuperar. Tá? Cada um com as suas características para o corpo.
E aí ele complementa e fecha. Quando se ingere combinados cereais, frutas, carnes e vegetais, pode-se revigorar a essência e nutrir o ti. Então, como eu devo me alimentar para ter uma boa vida? Combinando grãos, frutas, carnes e vegetais. Tá? Todas as características. Quando fala de carne, está falando só da fibra da carne, do bicho morto? Não, eu tenho aqui a relação de proteína e gorduras. Tá? Então eu tenho diversas possibilidades. A questão dos cereais é só grão, é só, sei lá, grão de bico, feijão. Não, tem grão, uma loucura aí. Teve uma época que eu bebia bastante cerveja. Eu falava que à noite eu fazia dieta de cereais. Eu só bebia cerveja. Então, querendo ou não, é uma mistura de cereais, só que ela não é nutritiva, ela é venenosa. E naquele caso, em vez de expelir os perversos, formava os perversos. Tá? Então a gente pode brincar aí que faz bem, que não, mas não faz, não tem acordo. Tá? Então a gente tem que ter essa alimentação com cada uma das características que a natureza nos promove. Tá? Então, uma pessoa que realmente está muito fraca, que eu preciso revigorar, a carne é necessária. Então, uma coisa muito comum para revigorar a vida, para trazer de novo a vida ao idoso, a que ele está convalescendo, é a sopa de osso, né? Que é a parte mais sublime da carne, né? A parte mais escondida ali do bicho morto, né? Que é o tutano, né? As gorduras que estão ali, aquele din, aquela essência lá. Então, se faz esse caldo, né? A sopa de osso. Né? Aqui no Brasil, a gente tem um mocotó, aquela baba. Tá? Então, gente, ó, os 5 sabores nas comidas têm a função respectiva de, ou seja, o picante dispersa, o ácido, o azedo coleta, o doce modera, o amargo reforça e o salgado alivia. Tá? Então, cada um dos sabores tem característica, tem uma função específica. Além do órgão, além do tecido, ele ainda vai ter uma característica de função. Ou seja, para que eu estou comendo um picante? Por exemplo, eu achava curioso, antes de compreender a medicina chinesa, o porquê no Nordeste se comia muita pimenta. O porquê no México se comia muita pimenta. Porque na Índia se come muita pimenta. Porque é quente para burro. É muito quente. E qual é a característica do picante? Dispersar. Então você vai dispersar um calor. Olha só que coisa mais inteligente. Tá? Então, cada alimento tem a sua característica de função também. Ok? E aí ele fala, ó, ao tratar, deve-se usar os 5 sabores de maneira apropriada, de acordo com as condições específicas das 4 estações e das 5 vísceras. Então, por exemplo, acabei de citar a questão do picante. Então, eu vou comer o picante no inverno, outono, verão, primavera, todo dia, toda hora? Não. Eu tenho que pensar também nas 4 estações e nas 5 vísceras. Faz bem? Faz. Muito vai fazer bem? Muito. Demais, excesso, não é legal, galera. Então, cuidem, cada um
olhando o quê? As condições específicas das estações e das vísceras. Beleza? Hoje eu vou parar por aqui. Quanto aos vegetarianos, Fabiana, aí entra essa questão. Eu acredito que desde sempre existiu gente que não comia carne. Tá? Isso, por exemplo, é um preceito em muitas religiões antigas, né? Agora, hoje a gente tem essa visão do porquê não comer carne. Tá? Tem muitas questões aí, né? Éticas, filosóficas, religiosas, tem diversos porquês de não se comer carne. Agora, o que a carne vai trazer é essa característica que eu falei de revigorar. Vai fazer diferença para alguém que está muito bem? Eu acho que não. Tá? Então, é pensar assim o quanto é necessário. Tá? Eu realmente não vejo necessidade de a pessoa precisar de um tipo de alimento para que ela tenha uma boa saúde, mas ela precisa de variedade. Tá? O corpo pode passar muito bem sem carne, do mesmo jeito que pode passar muito bem sem fruta, do mesmo jeito que pode passar muito bem sem legumes, do mesmo jeito que pode passar muito bem. Pode. Cada um vai ter seu limite. Tá? Então, é mais compreender o porquê que a pessoa não come carne, e aí buscar o que a carne poderia fazer para essa pessoa com outra característica.